Nós precisamos falar sobre o comando do presidente Alberto Guerra e as jogadas de mestre que ele conseguiu depois de contratar o Soares, que já foi uma jogada de mestre, né, viabilizando financeiramente com a participação de investidores, de patrocinadores, pagarem o salário desse jogador. No momento em que o jogador forçou uma saída, o presidente foi lá e mostrou que tinha comando no Grêmio. E eu quero falar sobre alguns bastidores, inclusive os últimos, né? Claro que ainda tem um tempo, até dia 2 de agosto o Grêmio ainda teme essa possibilidade da saída do Soares, mas o Grêmio calçou de uma maneira. Ah, quer sair? Então vai ter que pagar o que a gente pede. E é sobre isso que eu vou falar agora, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, e nós precisamos falar do comando do presidente Alberto Guerra nessa situação envolvendo Soares. É claro que eu poderia falar aqui de um presidente que assume um clube que está voltando de uma segunda divisão, assume um clube que já tinha algumas receitas antecipadas, assume um clube que tinha dívidas, e isso também não estou contando nenhuma novidade para o futebol brasileiro. O presidente Alberto Guerra, quando quis assumir esse compromisso, ele sabia que não seria fácil virar presidente do Grêmio. Mas o presidente está indo muito bem, porque daí ele consegue trazer o Soares, que nenhum torcedor, nem aquele mais otimista no ano passado imaginava essa possibilidade. Mais ainda, ele consegue viabilizar esse salário do Soares com a participação de investidores, de patrocinadores, contrata mais 13 jogadores, entre eles vem o Cristaldo, que é titular, vem o Reinaldo, que é titular, buscou laterais direitos, tanto o João Pedro quanto o Fábio, qualquer um titular dos dois. São jogadores que chegaram. O Bruno Vini foi um achado, um jogador que ganha um salário considerado baixo para os padrões do futebol brasileiro e está dando conta do recado. A gente pode falar aí do PP, que está machucado, mas que é uma contratação para despontar logo. Enfim, a gente poderia falar de tantos jogadores, mas eu quero me apegar nessa negociação do pedido de saída do Luizito Soares, tá? Porque tem alguns bastidores que agora aos poucos eles vão saindo, mas justamente porque era um assunto delicado, no momento se procurou não falar, a torcida imaginou que era coisa, invenção da imprensa, depois o próprio Renato começou a confirmar algumas coisas, as próprias atitudes do Soares começaram a confirmar outras, mas o certo é que num determinado momento, quando o Soares recebeu a primeira investida, a primeira possibilidade de ir jogar em Miami, o Soares chegou para o presidente Alberto Guerra, para a direção de futebol e colocou que, em função das dores que ele tinha no joelho, ele pensava, quem sabe, até encurtar a carreira. E imagina, né? O Grêmio ali já começou a imaginar que poderia perder o Soares. Se pela questão do joelho, se por questão de busca de outros horizontes, o Grêmio ali começou a trabalhar essa possibilidade. E aí tem um ponto que é muito ruim para o Grêmio, né? Porque enquanto o Grêmio não define a permanência do Soares e se ele vai ter condição de jogo, se ele vai fazer tratamento, que vai deixá-lo no departamento médico ou não, o Grêmio também fica esnucado na linguagem do futebol de várzea, né? O cara vai lá, pô, te botou numa sinuca que tu não consegue sair. Porque o Grêmio precisa contratar um plano B pro Soares. E um plano B pro Soares não é barato, é caro. Mas aí como é que tu contrata um plano B pro Soares se o Soares permanece, tu não tem dinheiro para pagar dois jogadores desse tamanho? Por outro lado, a situação que o presidente trancou o pé, firmou o pé e deixou muito claro que tinha comando no Grêmio, ela foi incrível. Pelo seguinte: quando o presidente do Inter Miami começa a falar, quando o técnico do Inter Miami começa a falar, ou seja, dando evidência que realmente tinham interesse, que tinha um negócio andando, o que fez o presidente Alberto Guerra? Bom, Soares, não quer mais ficar aqui? Ah, é para ir para o Inter Miami? Não tem problema, nós queremos pelo menos 15 milhões de dólares. O presidente negociava entre 15 e 20 milhões. Em determinado momento, o staff do Soares, Inter Miami, cogitou a possibilidade de 10 milhões de dólares, olha o que vem pela frente. 2 jogos amistosos, o Grêmio indo fazer um jogo nos Estados Unidos, o Inter de Miami vindo a Porto Alegre. Estão achando o quê? Que estão lidando com quem? Ah, e uma participação na Copa Disney lá. Então tem algumas coisas, sabe, que os caras olham lá de cima e pensam que o quê? Que a gente é o quê aqui? Um time amador? Estão de brincadeira. Mas aí o que fez o presidente Alberto Guerra? Colocou cada um deles nos seus devidos lugares. Soares quer sair? Tudo bem, o Grêmio não tem o que fazer. O Grêmio não quer que o Soares saia. Agora, quer sair realmente? Então é o seguinte, é de 15 a 20 milhões de dólares. Coloca o dinheiro aqui, não tem amistoso, não tem participação em Copa Disney, nada disso. Mas é dinheiro aqui. De 15 a 20 milhões, no mínimo 15 milhões de dólares. Então, essa possibilidade, ela ainda existe? Ela ainda existe. Até o dia 2 ela vai existir.
É como disse o Renato, a partir do dia 2 o controle volta para a mão do Renato, porque daí já se definiu se ele saiu ou se ele ficou. Eu não tenho dúvida que ele entrando em campo ele vai se doar, porque em campo ele esquece de qualquer coisa. Sabe, em campo ele é realmente profissional, ele se doa e ele é fundamental para o Grêmio nesse momento. Ele corresponde a um percentual muito significativo do nosso time. Agora, parabéns ao presidente Alberto Guerra, porque esse era o momento de firmar o comando, de deixar muito claras as situações. Qualquer pessoa que está em qualquer emprego, independentemente da modalidade de trabalho, tem todo o direito de não querer mais trabalhar e sair. Agora tem que cumprir algumas regras. O Luan, para sair do Corinthians, por exemplo, ele abriu mão de dinheiro para receber uma nova oportunidade no Grêmio. Agora, o Luizito Soares quer sair do Grêmio, tudo bem, tem que deixar um dinheiro, mas não é a quantia que o Luizito Soares pensa que tem. É a quantia que o Grêmio exige nesse momento. Parabéns, presidente Alberto Guerra, porque essa foi uma jogada de mestre. Mostrou ao Soares o seguinte: Soares, o futebol brasileiro pode até ter uma visão de ser bagunçado lá fora. Agora aqui dentro precisa ter comando. Parabéns ao presidente Alberto Guerra. Deixou claro, Soares, eu não quero que tu saia, eu quero que tu fique aqui. Ah, mas o Soares quer sair. Bom, então, Soares, se tu quiser sair, tu vai ter que ressarcir aquilo que o Grêmio considera como pelo menos satisfatório, que seria de 15 a 20 milhões de dólares. Se inscreve no canal aí, deixa o like, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Beijo em todo mundo. Tchau!